Bom, boa noite, então, mais uma vez. Vamos lá, Rodrigo aqui de novo, para continuarmos com nosso último encontro técnico, vamos dizer assim, da parte financeira, né? Semana que vem, minha querida amiga Anaítes, professora Anaítes, irá falar sobre a arte dentro da filosofia do Mukti Okada. Nós vamos acabar falando sobre investimentos e depois a parte, né, de como nos beneficiarmos com longevidade desses investimentos que nós estamos fazendo, tá bom? Então vamos lá. Então, carteira previdenciária com ações, nós vamos ver hoje. Bom, sou eu novamente aí, Rodrigo. Enquanto passado, o que nós discutimos? Nós discutimos sobre a mentalidade de um investidor, né? Porque não basta você apenas estudar, é importante desenvolver, e não precisa nascer com essas habilidades, mas tem alguns pré-requisitos que os grandes investidores eles alcançaram, e discutimos, né, pelo menos um pouco desses pré-requisitos aí para a nossa jornada de investidor. Aqui, mais uma vez, começando com uma poesia, né? Nós já falamos que a obra okadiana, ela valoriza a arte. Então, eu escolhi esse poema aqui, dentro da minha limitação também, que eu não tenho formação em literatura, né? Então, eu procurei alguma coisa que tivesse a ver, em todos os nossos encontros, com o assunto e fosse uma poesia. Então, aqui, Cântico 13, de Cecília Meirelles: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo, né? Então, o que eu acho interessante aqui é a questão, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas. Então, para mim aqui é a síntese do poema de você estar sempre se melhorando, sempre aprimorando, sempre crescendo, né? Sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, o mercado financeiro não é diferente de nada na vida, onde eu acredito que a gente deva sempre se melhorar a cada momento, né? Então, vocês que estiverem começando aí, que forem começar como investidores, esses 4 encontros são apenas um aperitivo de espero que uma vida inteira pela frente de aprendizado, tá certo? Dentro das finanças. Opa, tô tocando, alguém está chamando, só um instantinho, vamos ver. Tá aí, tá liberado aí, quem mais chamou? Vamos voltar aqui. Bom, achei interessante esse pensamento. Se você planeja para um ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de ter esse conhecimento que estou discutindo com vocês aqui antes, só depois de boi velho, como diz a gíria popular, mas uma coisa que me alegra. Então, primeiro que eu espero aí ter longevidade para poder praticar bastante. Mas, acima de tudo, né, eu tenho 2 filhas, uma com 18 anos, outra que tem 14, e elas, muito mais cedo do que eu, elas tiveram contato, né, com esses conhecimentos que nós estamos vendo aqui, né? Então, exatamente, literalmente, hoje, como as pessoas estão vivendo aí por volta de 100 anos, eu não acredito que seja... Está bem adequado isso aqui, né? Se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Até porque essa criança vai ter uma criança no futuro, que terá outra criança. Então, na verdade, se eles se transformam em 100, 200 e por aí vai, né? Então, realmente é um planejamento. Quanto mais longínquo esse planejamento, melhor. E o mercado financeiro, ele casa com essa visão. Tá? Quem pensa em fazer operações em minutos, o risco é muito maior do que você pensar em uma operação para um mês. E vai ser muito maior o risco em um mês do que você pensar em um ano. Mesma coisa para 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, no longo prazo, como eu já falei com vocês, o investimento em renda variável sempre vence.
Tá? O risco é praticamente zero no longo prazo. Bom, o que são ações? A gente tem discutido aí, né? Então, a menor parte do capital social de uma empresa. Tá? Isso é uma ação. Aqui é o home broker, é uma foto de um home broker onde se compra as ações. Aqui está a variação dela, né? Ou aqui também poderia representar a variação dela, por exemplo, no dia. Tá? E aqui as ordens de compra e venda que ocorrem. Você tem essa visualização quando você vai comprar uma ação. Aqui eu coloquei uma ação, antigamente ela era no papel. Eu tenho algumas que eu herdei do meu pai, infelizmente elas não valem nada. A empresa faliu, tá bom? Mas eu tenho algumas aqui, guardo de lembrança, inclusive que meu pai, coitado, com pouco estudo que ele tinha, ele tentou deixar alguma coisa para mim, né? Então hoje eu acho que eu pude melhorar isso daí, as gerações têm que se melhorar também, minhas filhas vão receber alguma coisa mais sólida. Bom, então, aqui está o exemplo de ação, como eu falei, né? Aqui era impressa, hoje é tudo eletrônico, né? Você não tem mais essa figura aqui. É 85, exatamente mais ou menos da época que o pai comprou a ação para mim, de uma empresa que fechou, né? Até esqueci o nome dela, era de instrumentos óticos, era no interior de Minas. Bom, quais são as principais diferenças entre ações ordinárias e preferenciais? Porque basicamente são os dois tipos de ação da Bolsa. Tem também rapaz, eu tô com a cabecinha, a idade é uma desgrama. Tem a 11, tem um tipo de ação também que recebe o prefixo 11, eu esqueci, eu praticamente não tem dessa ação, que na verdade é uma mistura das ordinárias, que tem o ticker, né, que a gente fala 3, e as preferenciais tem o ticker 4. 11 é a mistura, tá? Esqueci o nome que elas levam. Bom, ações ordinárias. Qual a característica delas? Dá direito a voto nas assembleias dos acionistas. Tá? Então, você pode chegar lá e tiver qualquer deliberação, você é convocado e dá o voto de acordo com a quantidade de ações que você tem. Tá certo? O novo mercado, que é chamado mercado de mais alto controle, deveria ser de mais alta segurança, só pode emitir ação ordinária, que é esse ticker 3. No final da ação tem o número 3, igual aqui, ó. As lojas americanas têm o ticker 3. Então, eu coloquei exatamente de propósito, porque todo mundo está acompanhando aí, né? 2023, aqui, a queda que a ação teve, por quê? Porque fraude fiscal, né? Os balanços estavam maquiados, a ação despencou quando se descobriu isso aí, quando saiu para a população essa informação, e ela estava no novo mercado, então não significa nada ela ser do novo mercado. O novo mercado é o mais alto padrão de controle, né? Nem por isso a americana escapou de ter participado de uma fraude, ser envolvida, né, numa fraude. Elas também têm direito a tag-along. O que é isso? Quando vai ser vendida a empresa, então os maiores acionistas, eles recebem proposta pela empresa. Então, o minoritário, quem tem menos ação, né, ele tem pelo menos direito a 80% do valor que é pago para os grandes acionistas. Então, também, bom, isso aqui são situações bem pontuais, não significa grande coisa isso aqui também, não. Não é toda hora que uma empresa é comprada por outra. Ações preferenciais, é o ticker 4, tá? Dão a prioridade no recebimento de dividendos ou no reembolso de capital caso uma companhia seja liquidada, tá bom? Ou seja, ela faliu, vai fechar, então você tem uma prioridade no reembolso do valor que você tem de ações. Agora, garante o recebimento? Não, não garante recebimento. A lei, por si só, não garante nada, tá bom? E aqui, por que as ações de dividendos vencem? A gente vai discutir isso depois, tá? Por que as ações de dividendos, que são ações que pagam dividendo, elas vencem. Mas a ordinária também paga dividendo, tá? Então, aqui está um exemplo de uma ação preferencial, que é a Oi, tá bom? Tá no dia que eu fiz aqui, ó, 16 de março, que eu fiz esse print aqui de tela do computador, ela estava despencada, né? Ela nem despencando, ela estava despencada já e não saiu dessa situação. Mas ela está trabalhando até menos hoje, por volta de R$1. Caiu mais ainda, tá? E ela é o ticker 4, ó, tá vendo? OIBR4. Esse 4 aqui significa que ela é preferencial. E ela estando tendo prejuízo, ela não vai pagar dividendo nenhum. Então, aqui a prioridade de receber dividendo não significa nada. E se ela quebrar, se ela falir, então, também quem vai garantir o recebimento? Não tem garantia. Né? No mundo real, você não tem garantia de receber nada.
Tá? Então, é bem difícil uma empresa quebrar, porque na Bolsa de Valores estão as melhores empresas do Brasil. Né? Elas têm um rigor. Eu estou falando de casos aqui que driblaram o controle, mas o controle sobre elas é muito maior do que uma empresa de capital fechado. Tá? Então, se dá problema numa empresa de capital aberto, que tem várias pessoas monitorando, que tem vários acionistas, você imagina uma empresa de capital fechado. Tá? Mas coloquei isso aqui só para falar, resumindo. Pergunta, qual é melhor comprar? A preferencial ou a ordinária? A que tiver mais barato. Tá? Essa daí é a regra que eu sigo. Bom, aqui a lei prevê pelo menos uma para essas ações ordinárias. Pelo menos 25% do líquido como dividendo. As empresas, em geral, elas fazem isso. Pagam pelo menos 25% do lucro líquido na forma de dividendo. Tá? Tem empresa que paga 50%, tem empresa que paga 100%. Aí vai daí que a gente vai discutir daqui a pouco. O que é uma empresa de dividendo? Né? Bom, também, se não pagar isso aqui, geralmente fica nesse número 1, tá certo? Bom, também pode dar o direito de receber pelo menos 10% a mais em dividendos do que as ordinárias. Como eu falei, a ordinária paga dividendo. Ou o mínimo direito às mesmas condições de tag along. Então, uma dessas três aqui, a lei prevê que pelo menos uma dessas condições seja dada por uma ação preferencial. Geralmente, esse um aqui que acontece, 25% do líquido, no mínimo, é dado como dividendo. Como investir na bolsa? Tá? Você, então, tem corretoras, onde um corretor vai te atender, vai te auxiliar. Você vai operar pela internet, mas você pode trocar dúvida, trocar ideia com o corretor. Essa daí vai cobrar corretagem. Ou você pode comprar as ações diretamente, que é mais barato. Tá? Esse curso P6, de você se basear nisso aqui, comprar diretamente as ações, tá certo? Então, eu pensei esses encontros para que nós possamos, ao final deles, darmos condição para que vocês possam diretamente comprar as ações. Ou seja, ter o mínimo de despesa possível, porque vai ser o mais simples possível, tá? Quais são os setores de dividendos? Então, existem vários setores. Empresa de crescimento, empresa de recuperação, e podemos falar também empresa de dividendos. Dentro das empresas de crescimento também você tem small cap, middle cap, as blue caps, né, que vai do tamanho da empresa. Tá? Mas aqui, setor financeiro é um bom pagador de dividendo, elétricas, setor de saneamento, seguros, telecomunicações, concessionárias rodoviárias, né, que elas cobram pedágio, e também a Taurus, que é uma empresa de armamento, só tem ela no Brasil, ela é uma empresa de dividendo, tá bom? Não é um setor que só tem ela, né, mas é uma empresa que já, a característica dela é pagar bom dividendo. Quais são os setores de dividendos? Então, estão aqui. Agora, o que caracteriza uma empresa de dividendo? É uma empresa que ela não tem mais como investir para crescer, mesmo se ela quiser, tá certo? Então, você imagina o Itaú, que é o maior banco do Brasil. Pra pensar ele em dobrar de tamanho, nossa, é muito difícil, já cresceu demais. Então, o que ele faz com o dinheiro? Porque normalmente a empresa investe o lucro no crescimento. Então, essas empresas não são de crescimento, tipo a Movida, Localiza, tá certo? São empresas de aluguel de carro. Elas investem o lucro para comprar mais carros, que é o principal do negócio delas. Elas não vão distribuir o lucro como dividendo. Você vai ganhar dinheiro porque a empresa crescendo, ela se valoriza, você ganha valorização da ação. Você poder ter dinheiro, você tem que vender a ação e obter a diferença, quando você pagou e quando você lucrou. Tá bom? Essas empresas, elas não têm mais para onde crescer, esses setores de dividendo. Então, por isso, eles fazem o quê? Eles repartem o dividendo. Tá? Tem Banco do Brasil Seguridade, por exemplo, no setor de seguros. É uma empresa que paga aí 50% mais ou menos de dividendo, porque ela não precisa investir em estrutura, maquinário, comprar plantas, comprar para industriais, comprar terrenos para construir plantas industriais, não precisa nada disso. Não precisa comprar computadores a todo momento, de alta geração. Então, ela não tem muito para onde gastar. Por isso, ela paga bons dividendos. Mesma coisa telecomunicações. A partir do momento que você instalou a rede de telefonia, você não tem muito mais o que fazer. Vai fazer manutenção e tal, mas não é um gasto excessivo. Então, geralmente, paga bons dividendos. Idem saneamento e elétrica.
Depois que você construiu a estrutura, você não tem muito mais para onde crescer ou muito mais o que fazer. Você não vai trocar todo ano, por exemplo, a tubulação que você construiu para o esgoto ou para a água, tá certo? Vai ficar décadas usando o mesmo sistema. Então, você tem que pagar funcionários, você tem que comprar os reagentes para poder fazer o tratamento da água, etc. Mas isso é o mínimo. Então, sobra muito dinheiro. Mesma coisa uma elétrica. Depois da rede toda construída, você pode até expandir. Tem elétrica que continua expandindo, mas isso não é indefinido. Não tem tanto lugar assim para você poder expandir a rede elétrica. Então, resumindo, tá? Essas empresas aqui, todas elas fazem o quê? Elas não têm com que gastar o lucro delas, então ela vai, grande parte do lucro ela devolve. Elétrica, às vezes, chega a devolver 100% do lucro, tá? Então, tem empresa que chega a devolver 100% do lucro. Por isso que, às vezes, até mais de 100%, às vezes ganha um dinheiro extra, uma indenização, num processo judicial, aí dá os 100% do lucro que ela teve, e mais ainda quanto que ela ganhou distribuindo os acionistas também. No processo judicial, por exemplo, ele paga 110%, 120% do lucro, tá bom? Então, esses são os setores aqui, tá? Isso é importante na hora que você for montar a tua carteira, tá? Aqui é um site gratuito, tá? Aqui você vai, eu vou explicar para vocês como fazer a pesquisa para escolher suas ações, tá? Então, você vai acessar lá, www.fundamentos.com.br, como eu falei, é gratuito, tá? Essa aqui é a página inicial. Aí você vai aqui, ó, dividend yield, isso aqui, dividendo, é o que se paga, tá? Do lucro da empresa é dividido, né, para os acionistas como dividendo yield, ou seja, no ano você pode ter um pagamento, 2, 3 pagamentos, né, geralmente fica nisso daí, 1, 2 ou 3 pagamentos, depende da empresa, tá? No final das contas o valor é o mesmo, tá? O que varia é o que seria distribuído, o que varia é a frequência, se paga em mais vezes no ano ou menos, tá? O valor do lucro que vai ser distribuído é o mesmo, a frequência do pagamento é que varia. Então, uma empresa que paga 3 vezes ao ano não necessariamente é melhor do que uma que paga uma vez, em termos de valor que vai pagar. Isso eu quero dizer para vocês. Tá? Então, esse dividendo yield é quanto vai pagar o percentual, tá, em cima do preço da ação que vai pagar. Então, por exemplo, se a ação vale R$10 e a empresa pagar R$1, ela está pagando 10%, porque 1 é 10% de R$10. R$1 é 10% de 10. Então, o dividend yield dessa empresa seria 10%. Tá? Então, você vai chegar lá e vai colocar 0 ponto, tá? Cuidado, né, viu? 0,06, tá? Quer dizer, 6% é isso daqui. E eu coloquei aqui um retorno sobre o patrimônio de 0,2, quer dizer, de 20%. Porque o Bassin, Décio Bassin, ele escreveu um livro, Faça Fortuna com Ações, tá? Vou até colocar no grupo, em PDF, esse livro. Quem tiver dificuldade de ver em PDF, compra o livro, tá? Não é um livro caro, não, e vale a pena tê-lo, tá certo? E esse livro, ele fala algumas características para ação de dividendo. Então, ele fala que ela deve pagar pelo menos 6% ao ano. Então, por isso que eu coloquei 6%. Ele não fala quanto a rentabilidade, então eu coloquei 20%, que é uma média aí interessante. Vamos ver aqui, uma nota aqui. O que dizer da Petrobras? Ah, sim, a Petrobras, obrigado pela pergunta aí, Zé Alves. A Petrobras, seja bem-vinda aí, doutora Karen, está presente aí, né? Bacana. O seguinte, a Petrobras, atualmente, ela deve continuar uma boa empresa de dividendos, porque petróleo, assim como minério de ferro, no caso da Vale, assim como celulose, que é o caso da Suzano e da Klabin, são matérias-primas que o preço varia no mercado internacional. Então, elas não são consideradas ações de dividendo. A Klabin, por exemplo, ela tem uma constância de pagamento, e o Barsi, por exemplo, o Luiz Barsi, que é um bilionário da Bolsa que investe em dividendos, ele também segue essa linha de dividendos, né? Ele tem eu esqueci aqui, acabei de falar, essa empresa, a Klabin, mas não são setores que normalmente pagam dividendo, porque oscila muito. Então, se tiver um mercado favorável, e aí depende do dólar também, que é um problema. Então, não só o mercado de celulose, mas depende também
do dólar, ou não só o mercado de petróleo, mas o dólar também, porque essas commodities são cotadas no mercado internacional, assim como o minério de ferro também. Então, depende desses fatores. Então, às vezes pode estar com valor muito alto e às vezes com valor muito baixo. São empresas cíclicas, entrariam em empresas cíclicas, igual a construção civil, por exemplo. Então, a construção civil pode valorizar bastante uma ação, pode distribuir bastante dividendo se estiver na alta do ciclo. Na baixa, não. Tá bom? Então, atualmente ela está pagando. O ano passado ela pagou bastante, esse ano ela pagou. Parece que aí fica muito medo, né, de interferência política, de começar a vender preço abaixo do mercado e tal, que causaria prejuízo para a Petrobras. Mas eu estava falando um relatório sobre a Petrobras, mesmo com essa interferência que começou a aparecer no horizonte, ainda no próximo ano, aí, esse ano, próximo ano, ele vai conseguir pagar dividendos razoáveis, né? Já não vai ser tão bom, igual foi ano passado, ano retrasado, mas por enquanto ainda está. Então, teria que monitorar. Resumindo, não é um setor consagrado de dividendos, não. Você teria que ficar analisando sempre se pudesse haver essa virada. A Vale também pagou bons dividendos, mas isso é circunstancial, não é do setor dela, não. Bom, então está aqui. Então, coloquei lá, aí pedi para fazer a pesquisa, né? E apareceram essas empresas aqui. Tá bom? Então, apareceu Petrobras, como eu falei, pagou bons dividendos, né? Ultimamente, Gerdau também, só que é setor de siderurgia, né? Os três aqui, tickers da Gerdau, paga bons dividendos. Aí apareceu aqui que eu falei, Banco de Seguridade, que é de seguros, né? Pagou aí, ó. Nossa, estava aqui, segundo o site, pagando 11,46 de dividendo. Então, um pouco menos, né? Estou seguindo aqui quanto a pesquisa que eu fiz falou. Essa pesquisa eu fiz em março, tá bom? Então, estava dando uns 46, ainda está um pouco menos. A Taurus aqui, ó, pagando 10,49, 10,37. Ia comprar qual? Nesse momento, eu ia comprar a TASA 3, o Ticker 3, a ordinária. Está pagando mais dividendo. Atualmente, já estou ao contrário. A TASA 4 está pagando mais dividendo. Então, eu vou comprar sempre que estiver pagando mais dividendo. Aí, se eu tiver das duas, não tem problema. Pagando dividendo, você vai comprar que está melhor no momento. Tá bom? Então, está aqui, ó, que eu falei, que é setor de arma, né? Só tem ela no Brasil. Então, por isso que a gente fala que é um setor que paga bons dividendos. Ela cresceu bastante, ampliou fábrica, modernizou. Então, atualmente, ela só vai fazer o quê? Distribuir dividendo. Tá? Então, atualmente é uma empresa de dividendo. Banco de Seguridade também, setor de seguros, como eu falei. Então, essas daqui são as principais. Aqui tem, por exemplo, JBS, é outra empresa de commodity, que é carne, né? Então, aqui estava pagando dividendo de 11%. Entraria na regra do Bacen. Só que isso não é sempre. Então, o ideal é você pegar e analisar aí os últimos 10 anos, quanto pagou de dividendo. Eu já dei a dica lá dos setores, então por isso que eu já eliminava a JBS, a Gerdau, a Petrobras, que o nosso amigo Zé perguntou aí, Zé Moraes perguntou, Zé Alves aí. E aí você tem a Marfrig também, de carne, então setor cíclico, tá? Por isso que eu eliminei essa, pegaria essa. Aqui a Vale, que eu comentei, ó, 7,62 entraria na regra do Bacen, mas é um setor cíclico. Então, você pode até ter uma Petrobras, você pode ter uma Vale, tá? Mas é com muita cautela, não é o setor preferencial, não. Como eu falei com vocês, eu estou dando aqui a informação do que é mais fácil. Então, você compraria dessa lista toda, você compraria o Banco de Seguridade e a Taurus, tá bom? Aí tem mais, quer dizer, aparece mais. Na verdade, eu peguei uma parte da busca só para exemplificar para vocês, tá? Mas se você pegar uma dessas, a que tiver mais descontada, ou no caso, vai ver, quem está pagando mais dividendo? Está aqui a Banco da Seguridade? Compra Banco da Seguridade, então. E vai comprando enquanto estiver pagando bom dividendo. Quando cair abaixo de 6%, aí você para de comprar e procura outra. Tá? Então, essa é a forma que eu acredito ser melhor para quem está começando aí esse investimento. Tá bom? Quantas ações você precisa ter? Lembra? Entre 3 a 10 ações, né? Isso que a gente viu, que o Peter Lynch falou no nosso encontro passado. Então, ela começa com uma. Não precisa comprar mais de uma de vez, não. Vai comprando uma, quando ela ficar cara, você para e compra outra. Tá? Então, aqui no caso, teriam 2, 3 opções, né? Você poderia estar comprando aí. Aqui é o livro que eu falei, né? A capa do livro. Esse aqui é o Décio Bacen. A única foto que tem dele, ele aqui estudando
as ações em papel ainda. Hoje você faz tudo pela internet, né? É bem mais fácil, bem mais ágil, né? E ele começou do zero, assim como todos os investidores que eu trouxe aqui, falei. Ele começou do zero, perdeu dinheiro, mas ele manteve a persistência. Ele falou, eu perdi dinheiro porque eu não conhecia o mercado. Ele entrou como se fosse um cassino, ele entrou numa época de alta, nos anos 70, ele conta no livro dele isso, ele vendeu o carro dele, vendeu um Fusca, botou dinheiro, que ele estava ganhando dinheiro, né? No ciclo de alta todo mundo ganha dinheiro, qualquer coisa que você compra vai dar lucro. Se a ação for a pior possível, ela dá lucro no ciclo de alta. Então ele comprou, vendeu o carro, pegou a poupança da esposa dele, colocou na bolsa e tal, no final perdeu tudo. Aí ele começou do zero, morando quase, ele teve dificuldade até para morar, né? Só acho que ele teve um terreno, ele vendeu a casa dele, comprou um terreno para poder construir uma casa e fazer uma diferença de dinheiro nessa jogada, né? Para poder pagar as dívidas dele. Teve muita dificuldade, mas ele conseguiu depois se reguer, foi estudando, criou esse método que ele fala no livro e conseguiu ficar milionário. Aqui o Luiz Barsi, que eu comentei, ele tem aí 50 anos, né, de investimento na Bolsa de Valores, está com 80 e poucos anos, e ele investe em ações de dividendo. Ele é bilionário, tem a fortuna aí de uns 2 bilhões de reais, feita do zero. Ele começou, ele é órfão de pai, foi engraxate, vendeu picolé, foi estudando, foi crescendo. Quando ele começou a trabalhar e conseguir ter uma sobra, ele estudou, porque ele é economista, ele é contador a nível técnico e economista, né? Formou em graduação em economia. Ele estudou, então, qual a melhor forma de se aposentar. E ele viu que a ação de dividendos era melhor. Tá certo? Bom, qual a estratégia do Décio Bazin? Ele pegou inicialmente o valor, né, que ele tinha e distribuiu igualmente em ações escolhidas. Tá? O Barsi não, o Barsi ele foi comprando uma ação só, tá? Que inclusive é da Sagesp de São Paulo, se não me engano. Ele foi comprando enquanto estava barato. Quando ficou caro, ele começou a comprar outra, mas durante muito tempo ele comprou só uma ação. Ele fala, né, nos vídeos dele, que quando chegou num ponto que os dividendos que ele recebia já dava para comprar a ação por si só. Então ele foi comprando, então, consequentemente, foi aumentando o dividendo que ele recebia anual, e chegou a um ponto que ele não precisava nem mais comprar, que a própria ação, o dividendo da ação já comprava as ações aqui por mês, né? Já começou a valer, a quanto ele gastava por mês, o dividendo já começaram a comprar a ação para aquele mês. E assim foi aumentando, né? Até ele ter a fortuna que ele tem hoje. Eu sou mais vocês seguirem essa linha de comprar uma ação só enquanto ela está barata, se ficar caro, você diversifica. Tá? Bazin, ele já. Aqui também ele tinha um dinheiro muito grande, porque foi quando ele abriu a corretora de seguro dele que ele criou essa metodologia. Ele criou uma corretora de investimento com mais 2 amigos. Então, o dinheiro dele, que já era alto, e mais dos amigos, também parece que eram pessoas ricas, pelo que eu li no livro, pelo que eu entendi do livro, eles dividiram igualmente nas ações de dividendo. Estudaram quais ações que pagavam, mais ou menos o que eu fiz ali na internet, ele fez no papel e dividiu por essas ações. Tá? Ele explica direitinho no livro dele lá. E aí ele escolheu ações que pagam 6% de dividendos. Pode ser menos, 4 ou 5%, porque às vezes tem uma empresa que ela vai ter um crescimento maior do que uma que paga 6%. Então ele fala que você pode então comprar com um dividendo menor que ela está pagando. Uma empresa que ainda está crescendo, está em crescimento ainda. Tá certo? Porque no crescimento dela vai compensar o dividendo que ela está pagando. Ele fala o seguinte também, se durante 2 semestres ela não der 6% de rendimento, você vende. Tá? Ele chama de cash yield. Se o dividendo dela durante 2 semestres não for de 6% que ela estiver pagando, não necessariamente ela vai pagar. Né? Tá? Ele fazia a métrica de quanto que seria o dividendo de yield no semestre. Tá? Se não for de 6%, ele vendia a ação. E vender a ação se houver fortes boatos sobre a ação. Forte boato é bem vago, né? Como se fosse uma notícia muito ruim. Por exemplo, da Americana. Quando ouviu, a Americana teve um balanço fraudado, ele mandava vender. Tá certo? Eu, particularmente, não faço isso, eu analiso melhor. Se o fundamento dela foi afetado ou não. Né? Se não foi afetado, se tiver como compensar o que aconteceu de ruim, eu mantenho, eu não vendo, não. Tá? Agora, se for tiver realmente os fundamentos tiverem sido abalados, se a base da ação, a qualidade da ação tiver sido abalada, eu vendo. Não cheguei a passar por isso, não, nesses 6 anos aí que eu estou investindo.
Agora, aqui tem a ver com o valuation da ação. Daqui a pouco eu vou colocar um texto de Okada, e Okada, ele, como eu disse, né, ele é a raiz central desse nossos encontros, ele incentiva a aplicar em ações de dividendos. E eu vou ler um texto dele que é muito elucidativo. Há mais de 70 anos atrás, 74 anos para ser mais exato, ele escreveu um texto fantástico sobre tudo isso aqui que nós estamos falando. Eu vou tomar a liberdade depois de lê-lo para vocês. Aqui, então, empresas que pagam mais dividendos superam o índice americano. Então, está aqui, ó. As ações que mais pagam dividendos superaram as outras ações. Porque se diz muito, né, que empresa que paga dividendo não vale a pena. Mas então, se você colocasse 100 mil reais em ações que pagavam dividendos, tá? Depois aí, 81, depois de 20 anos, mais ou menos aí, 22 anos, você teria 5 milhões e 100 mil dólares. Se você colocasse os mesmos 100 mil em ações que não pagam dividendos, você teria 3 milhões e 500. Então, aqui é bem interessante, né? Mostrando que ações de dividendo, elas valorizam mais que ações que não pagam dividendo, no geral, né? Em linhas gerais. Porque existem estratégias de investir em ações de valorização, que não pagam dividendo, tá? Tem gente que for rico assim também. Mas esse estudo é interessante, que fala, ó, se tiver que optar, opta pelas que pagam dividendo. Em um período de 16 anos, tá. Então, se você tivesse investido 10 mil em 2000, você teria cerca de 270 mil em 2016, seguindo o modelo simples de dividendo Décio Bazin. Então, aqui é comparando Décio Bazin e a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, quem investiu, lucrou. A gente já viu isso no nosso primeiro encontro, em relação a ouro, em relação à renda fixa, etc, etc. Tá? Isso tirando o real. No plano real tinha sido a renda fixa, tinha prevalecido, né? E a Bolsa de Valores ganhava da poupança do dólar, tá? Que foram as comparações feitas lá naquele nosso primeiro encontro. Agora, aqui, mostra surpreendente, a valorização de ações de vento foi muito maior. Né? Se tivesse colocado 10 mil em 2000, então depois aí, ó, de 18 anos, você teria 270 mil, em 2016 aqui, desculpa, eu vou encontrar aqui 2016. 16, aqui é 16, não chegou a vir para cá não. Então você teria 270 mil, tá? Enquanto se tivesse colocado aqui esses 10 mil, estou olhando aqui a escala aqui, se tivesse colocado os mesmos 10 mil, você teria no final das contas aí, deixa eu conseguir ver aqui, 50 mil mais ou menos, 50 mil reais, tá? Então você teria aumentado 5 vezes, e teria aumentado 27 vezes com ações de dividendos. Aqui está mostrando renda fixa, CDI, renda variável, que é o Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores, IBRX100, que é o índice de algumas ações que tem na Bolsa, e o Décio Bazin. Tá? E o estudo, esse tem um período maior, de 96 a 2020. Se você tivesse investido 10 mil em 96 com a estratégia de dividendos, você teria visto seu patrimônio virar 1.476.000 em 2020. Então, tem um número maior ainda. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Ação dividendo, tá? O Ibovespa aqui batendo em 500 mil. O amarelo aqui, não, IBRX, desculpa. São ações aqui especiais. São ações de crescimento, se eu não me engano. Tá? E aí você tem aqui 500 mil. Foi o segundo melhor resultado. Tá bom? E você teve aqui em vermelho o Ibovespa. O Ibovespa chegou quase 50, aliás, quase não. Empatou aqui com o CDI nesse período, tá? Teria aqui, é difícil falar, está fora aqui da escala, aqui, mas teria abaixo de 500 mil. Então, melhor resultado, Décio Bazin, 1.476.000. Em segundo lugar, esse índice de ações de crescimento que venceu o Ibovespa, venceu a renda fixa. O Ibovespa é o índice do mercado, tá? São algumas ações que são escolhidas para serem analisadas. É o índice, é o benchmark que a gente fala. Então, aqui você vai procurar vencer o índice, esse índice de ações aqui venceu o Ibovespa. Tá certo? O CDI venceu por pouco aí nesse período considerado, o Ibovespa. E o método de dividendos ganhou de todos, disparadamente. Por que as ações de dividendos vencem? Vamos ver. Boa pergunta. Primeiro, você vai errar pouco,
porque são as ações já consagradas no mercado. Tá? A ação que ela chega ao ponto de não crescer mais, de dividendo, é que ela já cresceu, ela já venceu a barreira do crescimento. As ações que não são dividendos são chamadas ações de valorização, aquela que você aposta que ela vai aumentar de tamanho e, consequentemente, o valor dela fica maior no futuro. Eu dei exemplo aí, por exemplo, de locadora, tá bom? Comércio também, distribuidora de produtos farmacêuticos, varejo, né? Do Magazine Luiza, Via Varejo. Aí você tem aí a Raia Drogasil como farmácia, né? Setor de farmácia. São setores que não tem muita margem para poder distribuir dividendo, porque eles gastam muito na expansão, né? Na manutenção dos seus negócios. Então, você compra uma ação dessa esperando que ela valorize aí 10, 20, 30, 100 vezes no futuro, você poder vender a ação e obter lucro com essa diferença, tá? Então, aqui está falando, como saber quais ações vão valorizar 1.000 ou 10.000% nos próximos 5 ou 10 anos? Não tem como ter certeza. Né? Então, aqui, para simplificar, os investidores chamam de ações de crescimento aquelas ações que mais valorizam nos últimos anos. Então, aqui para a Magazine Luiza, como eu falei, né, que é o EG também, PetroRio, Banco Inter, eu falei Via Varejo, etc. Aqui um banco digital, tá? Que eu falei que o setor bancário é um setor que paga bons dividendos. Só que os bancos virtuais, eles são bancos de crescimento, porque eles ainda não têm lucro, ou não têm lucro suficiente. Então, as pessoas compram apostando, que é mais ou menos igual Facebook nos Estados Unidos, né? Ou Google. São empresas que você... Uber dá prejuízo, mas tem gente que compra apostando que no futuro dará lucro. Tá? Árvores não crescem até o céu. Se você selecionar uma lista de empresas que mais cresceram e valorizaram nos últimos 10 anos, com certeza não serão as mesmas que mais vão valorizar nos 10 anos seguintes. Né? Então, é difícil uma empresa com crescimento ininterrupto. É isso que está falando esse post aí. Tá certo? Nos Estados Unidos, tinham as 50 mais, né, nos anos 70, Xerox, IBM, né, e DuPont. Hoje, nenhuma delas é mais uma das 50 mais. Eram empresas que eles acreditavam que fossem durar para sempre, como as primeiras, como as maiorais. Você podia comprar sem preocupação. Infelizmente, para quem comprou, não foi isso que aconteceu. Boas ações de dividendos são fáceis de identificar e fáceis de precificar. Então, como você identifica? Eu já falei os setores, né? E você vê se pagar de 6% ou mais, você mantém. Então, por isso que é fácil de precificar. Você não precisa de grandes análises igual outros tipos de ação. Então, por isso que pessoas iniciantes podem, sem problema, seguir essa estratégia. São ações com resultados robustos, rentáveis e seguros. Sim, já são ações maduras, né? Empresas maduras. É mais difícil uma empresa dessa passar por dificuldades. São menos cíclicas, né? Ou seja, estão mais estáveis. Não são empresas que o resultado varia de acordo com o momento do mercado. O que gera maior previsibilidade e segurança. É como se fosse uma renda fixa, tá? Essas empresas. Elas variam pouco quando valorizam, mas quando caem pouco. Algumas, elas valorizam bastante, como nós vimos. No geral, no longo prazo, elas têm uma grande valorização, como nós vimos. Mas, geralmente, elas valorizam devagar, mas quando caem também devagar. Então, na média, elas são vencedoras. Aqui, como comentei, tem pessoas que falam, né, que não compra ação que paga dividendo, porque a empresa não vai crescer, então, porque esse dividendo que ela distribui poderia ser usado para o crescimento. Né? E os investidores acreditam que empresas que pagam dividendos crescem menos, a gente viu que não é assim. Outra, isso aí, empresa que retém lucro vai crescer, ou seja, que não distribui o dividendo. Empresas que pagam poucos dividendos tendem a investir mais e, portanto, vão ter taxas de crescimento e valorização maiores. Conclusão errada. Então, é melhor escolher empresas que pagam poucos dividendos, menor payout. Essa aqui é a conclusão errada que você chega. É melhor empresas que pagam poucos dividendos ou nem pagam dividendo. Aí nós vamos ver agora o seguinte, ó, quer ver? Aqui, ó, payout ratio é o percentual que se distribui do lucro da ação. Tá? Então, você nota que empresas que distribuíram aí que mais de 80% foram empresas que mais se valorizaram, o real crescimento de valorização, a real valorização em percentual. Então, aqui,
quanto mais dividendo, mais valorizou. Tem a ver com aquele gráfico que eu já mostrei, que empresas de dividendo valorizaram mais que as empresas de crescimento no longo prazo. Tá? Porque a questão é que se ela está distribuindo o lucro, está distribuindo tanto lucro, é porque ela já está com os burros na sombra. Ela não precisa desse dinheiro. Então, ela já cresceu tanto que ela pode distribuir esse percentual. E atrai pessoas que investem em dividendos. Então, a ação valoriza mesmo assim. A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é mais rápido quando os índices de pagamento de dividendos são altos e mais lento quando os índices de pagamento de dividendos são baixos. Então, quanto mais paga dividendo, mais valoriza. Você está falando. Outra coisa aqui, ações de crescimento quase sempre estão muito caras, porque as pessoas compram já precificando o futuro. Esse é um grande problema que eu acho, particularmente, da ação de dividendo. Tá? Então, tem uma métrica que é preço sobre lucro. Então, por exemplo, se o PL é de 10, significa que você vai demorar 10 anos, né, ao preço que você está pagando, para o lucro da ação compensar quanto você pagou, te devolver quanto você está pagando na ação. Tá certo? Então, até 15 é considerado barata uma ação. Até 15. Quanto mais baixo, melhor. Esse PL. As ações de crescimento, elas chegam a ter PL de 500, 1000. Tá certo? Pô, a própria Magazine Luiza, ela estava com PL de 500 antes dela desabar. Nós estamos falando isso agora em junho de 2023. Tá? Em 2022, ela despencou. Ela tinha um PL de 500, quer dizer, demoraria 500 anos para você recuperar quando você investiu nela. A justificativa de quem investe nesse tipo de ação é que o lucro vai crescer bastante. Então, o que o PL cai, né? É P dividido por L. Então, se o L aumentar, está dividindo, né, você vai ter um tempo menor de retorno. Então, vai demorar menos de 500 anos. Se o lucro dobrar, por exemplo, seria 250 anos, não 500. Se o lucro quadruplicar com o tempo, tá certo? Então, você vai ter 250 anos. Então, putz, você vai ter que crescer o lucro pra caramba. Então, é uma aposta que você faz no futuro. Tá? Por isso que é um negócio complicado você acertar isso aí. Geralmente elas são caras e você realmente vê isso acontecer, do lucro aumentar tanto que diminua esse PL para você poder ter retorno, então é bem complicado. Bom, aqui a Taurus, tá? Ela teve um crescimento muito grande, porque aqui nesse período ela saiu de uma recuperação, ela estava muito mal no mercado, e ela começou a entregar resultado. E as pessoas começaram a enxergá-la como uma ação de crescimento. Desculpa, o pessoal já tinha recuperado. A partir daqui, ó, ela começa a ter resultados bons, então as pessoas começam a comprar. Aí ela começou a disparar. Chegou aqui, ó, 16 de julho de 2021 a R$ 27,79. Hoje ela está a menos de R$ 15, tá bom? Então, por que isso? Porque chegou nesse ponto aqui, as pessoas viram que ela parou de crescer o resultado. Mas por quê? Porque não tinha mais para onde crescer. Como eu falei, ela ampliou fábrica, comprou terreno, abriu, começou a construir outra fábrica. Então chegou no ponto que não tinha mais para onde ir. Aí as pessoas largaram o investimento nela, ela desabou, mas ela continua uma excelente empresa, a empresa de maior rentabilidade da Bolsa de Valor. Tá? Então ela vai fazer o que com o dinheiro que ela está lucrando? Ela continua lucrando. Bem, obrigado. Aqui, quando eu peguei, estava em R$ 14, né? Quando eu 23 de março de 2023. Ela está por aí, uns R$ 15, ela estacionou mais ou menos nisso daí. O que acontece? Mas ela continua pagando bons dividendos, por isso que eu falei. Ela chegou na fase de crescimento, amadureceu, e agora ela vai pagar bons dividendos. Então a cotação caiu melhor para quem comprar. Ela vai comprar barato, uma coisa boa. Tá certo? Ações de dividendos geralmente são baratas, pois tem um prêmio de valorização menor, exatamente como eu mostrei ali da Taurus. Muitas vezes negociam com preços exageradamente baixos, que é o caso da Taurus. Ela deveria valer, segundo meus cálculos, tá? R$ 45,00, R$ 50,00. Então ela está por volta de 15, é muito barato. E pagando dividendo, né, porque está dando lucro. Empresa que não dá lucro não paga dividendo. Está dando bons dividendos. Ela pagou agora, um tempo atrás, aí, 8%. Pode ser que ela pague até um pagamento extra esse ano ainda de dividendos, tá? Porque está sobrando dinheiro lá no caixa, tá certo? Então, muitas vezes negocia com preço exageradamente baixo, abaixo até do valor do patrimônio dela, mesmo sendo empresas sólidas com alta rentabilidade e alta lucratividade. Acabei de citar uma delas, que é a Taurus. Assim, a margem de segurança é muito maior nas empresas, a taxa de erro é muito menor. O que é a margem de segurança? Isso foi o Benjamin Graham que criou essa ideia de você estimar, né, o valor de uma empresa, que a gente chama de valuation. Existem várias métricas para isso.
tá bom? E você joga 30% abaixo do valor. Isso é margem de segurança. Você vai comprar sempre quando tiver 30%, ou mais. O Benjamin Graham usou 30%. Você cria a sua meta. Não, só vou comprar se tiver 40% abaixo do valor justo, 50% abaixo do valor justo. Aí é com você. Tá? Que na estratégia que nós estamos usando, você não precisa se preocupar com a margem de segurança, que a margem de segurança é 6% de pagamento de dividendo. Não estiver pagando 6%, e não for uma empresa que puder te compensar com crescimento, que você puder comprar 4% ou 5% de dividendo ao ano, você não compra. Tá certo? Então, essa é a forma mais simples de valuation, ou seja, de saber o valor da empresa. Aí você não precisa ficar calculando o valuation, tá? Ou estimando. Ele está falando que nessas empresas, exatamente, você leva em conta 6%, você não precisa ficar preocupando muito com o valuation. Então, sua taxa de erro vai ser bem menor, porque você tem várias formas de calcular o valuation e é uma coisa muito arbitrária, tá? Adianto para vocês, calcular o valor de uma empresa. Erros custam caro. Quanto mais você erra, mais acertos precisará ter para voltar ao ponto de partida. Então, nesse caso, é quando você vai escolher uma ação de crescimento, que é uma ação mais arriscada de resultado do que uma ação de dividendos. Então, está aqui. Se você, por exemplo, tiver uma queda de 1%, tá? Você precisa ter uma valorização de 1% para compensar. Tá bom? Esse aqui é uma apresentação do Vicente Guimarães. Ele tem, boa parte desses slides eu peguei numa apresentação dele, tá certo? Ele tem um vídeo que ele fala exatamente sobre isso aí, ação de crescimento, ação de dividendos, tá bom? Então, só dar o crédito aí, essas imagens tá lá no final, né, na referência, mas aproveito para falar, né, que aqui apareceu aqui, ó, o link dele aqui, né, oh meu Deus do céu, fala, Instagram, contar o link dele para ir para o Instagram. Aí você tem aqui, se você tem 10%, você tem que ter 11% de crescimento. Se você tem, olha só, 20%, você tem que ter 25% de crescimento dela para compensar essa queda. Se tiver 50%, você tem que ter 100% de crescimento. Tem que voltar aos 50%, né? E você vai ter que compensar esses 50% que você teve mais o crescimento, então 100%. Se foi 60% de queda, você tem que ter 150% de crescimento para compensar. E por aí vai. E isso não são quedas absurdas, não. Tem empresas que caem até mais do que isso aqui. Então, quanto mais cair, mais vai demorar para poder voltar. Certo? E, como eu falei, as empresas de dividendo, elas variam um pouco. Então, você tem uma margem mais leve para poder ter compensação do seu lucro. Uma outra coisa também, se uma ação de dividendo ela cai, eu, por exemplo, eu tenho Taurus. Quando chegou a R$27 eu não vendi. E ela caiu, hoje está 15, eu não me incomodo. Na verdade, quando caiu, eu comprei mais. Tá certo? Quando estava 27, até eu não comprei, fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Mas, a partir do momento que ela caiu, eu comprei mais. Isso daí, você fica até feliz quando cai. É diferente da pessoa que investe ali, eu tenho perdido tanto, eu não perdi, se eu não vendi ação, não perdi. Eu quero saber do dividendo nela. Eu comprei com preço barato, então mesmo que ela caindo de 27 para 15, como eu comecei a comprar 4,60, meu preço médio, se não me engano, hoje é R$11, então não me incomodei. Tá? Não perdi dinheiro, não, eu quero ter ação. E com isso ganhar os dividendos. Você já valorizou, está ótimo, eu não vou vender, eu quero, como eu falei, os dividendos. Então a queda não me interessa. A outra coisa, o poder de reinvestimento dos dividendos, a bola de neve, tá bom? Que eu falei com vocês, quanto mais dividendo você recebe, mais você compra ação, que vai gerar mais dividendo, que vai fazer você comprar mais ação e faz uma bola de neve positiva. Pensa num cartão de crédito que te pagasse, em vez de cobrar aqueles juros abusivos. Então é isso que você tem através da carteira de dividendos, tá? O reinvestimento dos dividendos é que gera o efeito bola de neve, que eu acabei de falar, pode ser responsável por, no mínimo, 50%, né, do desempenho que você tem, do seu lucro. Então, está aqui, ó, com o reinvestimento de dividendos, olha aqui, 10 mil virou 100 mil dólares. Sem reinvestimento, 10 mil virou 65 mil. Então, todo jeito, em ação de dividendos, aí, aqui não é bem ação de dividendo, é o índice americano da Bolsa. Tá? Não é especificamente de dividendos, não. Então, você tem aqui um crescimento, tá? Mas aplicando dividendos, você tem um crescimento maior ainda. Tá bom? Aqui, você aumentou 10 vezes, aqui você aumentou 6,5 vezes. Então, esse é o poder do reinvestimento dos dividendos. Aqui, dando exemplo da Ambev em 22 anos. Tá? Se você só tivesse a valorização da ação,
de 10 mil você ia para 50 mil reais. Se você reinvestisse os dividendos de 10 mil, você ia para 400 mil, você ia aumentar 40 vezes seu patrimônio, tá bom? Isso no prazo de 22 anos, longo prazo. Você pegar 1, 2 anos para estudar, não dá resultado para gente nenhum, tá? Então, não precisa também ser tanto tempo, mas estou dando um exemplo de longo prazo. 3, 5 anos, você já vê alguma coisinha. 10 anos, opa, maravilha, assim vai, você vai aumentando o seu resultado, vai exponencialmente, tá? Tem que ter uma explosão, igual você vê aqui. Subiu bem, deu uma caída, subiu bem, deu uma caída, que ficou mais ou menos estável, né? Daqui a pouco explodiu. Tá? Então, por isso que é importante você estar também no mercado. Porque no momento desse aqui, que se cai, se desanima, vende suas ações, você já tem um lucro em relação ao quanto você teve inicialmente. Mas você perde o quê? Essa valorização. Tá bom? E aqui então, Okada, brilhantemente falando de alguma crise aí do Japão, que eu não faço ideia, esse texto é de 49, tá bom? Os recentes preços das ações, comparados com os tempos, abaixaram geralmente pela metade ou 1/3, e nos casos piores, as que caíram para menos de 1/10, perdeu 90% de valor, né? Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram grande prejuízo. Dentre essas pessoas, diz que há quem se enlouquecera ou se suicidara. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Então, ele está falando aqui de uma grande queda de ações, né, que aconteceu. Esse texto é de 49, eu não sei de quando foi essa queda. Acredito que foi próximo, né, do texto, que geralmente ele falava sobre assuntos do momento. Por uns tempos, falamos que a popularização das ações divulgaram bastante em jornais e rádios, mas, para a situação atual, nem devem ter meio de se desculparem. As pessoas que compraram no ano passado, quando as ações estavam em alta, nem se cogitavam em dividendos. Eram somente pessoas objetivando o lucro pela subida de preços. Se subir, ganho tanto. Então, ele criticando a especulação, né, por isso simples. Né, a pessoa comprou numa alta de mercado, não sei se vão lembrar aí, nosso encontro passado, a gente falou de ciclos de mercado, né, que você tem altas e baixas, assim como a vida do mercado financeiro. Então, quando está na alta, está chegando próximo ao topo, é que as pessoas comuns começam a entrar. Lembra que dos imitadores? Então, você tem aqui os perspicazes, eles entram logo no início da subida. Tá? Os estudiosos, né, mas não tão brilhantes, não tão perspicazes, eles entram depois. E quando já está chegando perto do fim da subida, entram os imitadores. Começa a sair em televisão, jornal, revista, que o mercado é maravilhoso, está dando muito lucro e tal. É aqui que as pessoas entram. Igual o Décio Bazin, quando ele perdeu tudo. Tá? O Lívio Parisotto, que é outro bilionário da Bolsa, também perdeu tudo no ciclo de mercado, que ele vendeu um Fusca que ele ganhou num concurso, ele aplicou tudo e perdeu todo o dinheiro. Tá certo? Porque entrou no final do ciclo. Aqui está acabando a subida, depois é o quê? A queda. E a pessoa não está preparada para essa queda, que se ela segura também não tem problema, não perdeu dinheiro. Tá? Perdeu a oportunidade, entrou num momento ruim, mas não perdeu o dinheiro a princípio. É quando cai, a pessoa vende. A gente discutiu sobre isso, né? Por isso que a questão da a mentalidade do investidor é bem interessante de nós analisarmos. Né? Então está falando aqui, quando teve o oba-oba, que as pessoas entraram e depois os preços desabaram. E teve gente que ele fala que chegou a perder 90%. Né, e que aí quem falou que incentivou a entrar na bolsa depois não tinha nem como se desculpar, né, de uma tragédia tão grande. E pessoas que estavam especulando, né, não pessoas que estudaram e buscavam dividendo. Sendo que as pessoas sem nenhum conhecimento sobre ações, amadores como assalariados, viúvas, quem possui um pouco de poupança, etc., quem compraram despropositadamente. Né, então, falando aqui, eu falei do oba-oba, pessoas que não estudaram a bolsa, porque não tem problema você ser assalariado, nem você ser viúva, contanto que você estude o mínimo para poder investir. Então, que as pessoas sem conhecimento pegou um pouco do dinheiro, igual eu contei do Décio Bazin, e investiu no cassino. E aí perderam o dinheiro. Tá? Assim, eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado. Pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitas que não atingiam 1% ao ano. Então, mesmo um país sem inflação, né, tradicionalmente igual o Japão, inflação 1, 2% ao ano, mas você tem o quê? Como nós comentamos, né, no início, países desenvolvidos, eles tendem a ter juros baixos. Então, você vê que não atingia nem 1%, quer dizer, nem inflação.
compensava, estava muito caro, é isso que ele está falando. Tá? Aqui, 6% a gente considera, no Japão teria que estudar quanto seria o mínimo de retorno, é um retorno menor que se exige lá no Japão, 3% estaria bom, mais ou menos isso daí. Aqui, para nós, a gente considera no mínimo 6%, que o Bazin, ele levantou esse valor e até hoje as escolas de dividendos seguem essa linha, de pelo menos a ação pagada 6%. O cara está falando assim, estava caro, estava pagando pouco dividendo porque as ações estavam muito caras. Isso estava óbvio para o mínimo de observação que se fizesse. Agora, quem foi para especular, aí é aquela questão, né, do viés de confirmação. E efeito manada. A pessoa achou, vou ganhar muito dinheiro, acreditou nisso, entrou e vai o bando atrás e todo mundo perdeu dinheiro, que foi nessa festa aí. Portanto, um aplicador sério que objetiva os dividendos não iria comprar. Isso quer dizer que, se um dia as cotações abaixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, estava claro que mal baratearia, e o mal barateamento provoca o mal barateamento, acelerando a baixa. Por isso é que em tão pouco tempo baixou tanto, como se vê. Bom, eu vou explicar aqui o que está falando isso. Está dizendo o seguinte, que estava muito caro, se ele vai ter um aplicador sério, porque ele defende ação de dividendo, ele não defende especulação na bolsa, ocada. Tá bom? Então ele fala, não iria comprar porque estava pagando pouco dividendo, já estava cara a bolsa naquele momento. Né? E aí acontece o seguinte, as pessoas que compraram esperando valorização, quando cai o preço, elas vendem. Isso faz o quê? Que caia mais ainda. E aí mais pessoas vendem. Então vira aquela ciranda que a gente já viu em ciclos de mercado, né? Que o Howard Marks fala brilhantemente no livro dele, acho que a maior contribuição do Howard Marks fala de ciclo de mercado, o preço desaba. Então fala, né? Nenhum pulso por trás. A gente está falando aqui, mal baratearia. E o mal barateamento provoca o mal barateamento. As pessoas vão vender mais, vão vender mais, vão vender mais, acelerando a baixa. Por isso é que em tão pouco tempo baixou tanto, como se vê, né? Como se viu na época lá. Isso é bem real, como a gente já discutiu também, que a história, infelizmente, ela se repete, né? A gente pode falar assim, porque as pessoas basicamente são as mesmas, o comportamento é o mesmo. O que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, no caso que os preços baixarem até o fundo, os capitais se mobilizavam para a compra. Por isso era possível evitar a maior queda. Mas hoje em dia, que se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações conhecem o fundo. E deve-se considerar que, para se recuperar, necessita-se de um período bastante longo. O que ele está falando, naquele momento da história, tá, isso não é comum acontecer, mas quando estava caindo, que as pessoas comprariam, né, para poder levar ao mercado. Talvez era um conceito patriótico, né, oriental tem muito isso daí. Mas não é comum isso acontecer, não. Então, comum é a ação cair, se pessoas. Agora, isso aqui acontece até hoje. Se as pessoas não compram, continuam caindo. E demora um tempo que pode ser bastante longo para se recuperar. Ou seja, se você teve a perda, se vendeu o dinheiro, perdeu o dinheiro. Se não perdeu também, você vai demorar um tempo, alguns anos, às vezes, para poder recuperar o valor que você investiu. Tá certo? Se for de dividendo, não tem problema. Você vai recebendo. Agora, principalmente para ação que é de crescimento, que paga pouquíssimo dividendo, tá? Você tem o quê? Uma perda de oportunidade. Você vai ficar com o dinheiro parado lá até um ciclo de alta, até por isso subir novamente, e aí compensar o valor que você investiu, tá entendendo? Investir o tempo que você esperou. Então, por isso também que a ação de dividendo é boa, porque se tem uma queda, não tem problema, ela paga dividendo ainda. Você vai recebendo os dividendos dela. Tá certo? Fica menos mal. Bom, alguma dúvida aí, meus amigos? O Bacon está aqui, ó, quase dormindo, espero que vocês não. Tá bom? Embraer tem ações? Tem. Embraer tem ações, mesma coisa. É um setor cíclico, né, de aviação, e às vezes alta, às vezes baixa. Isso é fabricante de aviação, porque tem, por exemplo, Azul, Gol, empresa de aviação, aí, meu amigo, é um risco muito maior, porque todas as empresas de aviação, elas dependem do governo. Tá? Então, tem o exemplo da Paner, exemplo da Varig, que foram quebradas por governo. A Paner, durante o governo militar, a Varig, durante o governo do PT. Tá? Então, se você não se dá bem com o governo, você tem grande chance de se dar mal. Então, é boa a ação dessa daí para investir, que a gente fala um trade rápido. Você vê que ela está muito barata. Por exemplo, na pandemia, você comprar empresa de aviação, poderia ser uma boa, porque não ia ficar fechado para sempre o mercado. Então, quando abrisse, ela voltava o preço dela, você rapidamente fazia um lucro ali, vendia, acabou. Mas como estratégia de dividendo, de maneira nenhuma. Tá? Pior do que a Embraer, como eu estou falando, essas empresas igual Gol aí e Azul.
Tá? Tanto é só analisar na história. É outro mercado também que não é bom, é o de varejo. Porque se você analisar, cadê Mesda, cadê MAP? Cadê a Varig, a VASP, a Transbrasil, cadê essas empresas? Então é um mercado que depende muito da política. É um mercado já complicado, porque é muito caro. Você acha a passagem cara? Sim, é cara, mas o preço de um avião voando, o custo de um avião voando é muito alto. E depende da política de combustíveis, por isso que eu falei, depende muito do governo. E se o governo encrencar com a empresa, já era. Tá? Acabei de ver que o Itaú oferece um apoio para investir na Bolsa chamado ION. Diz que não cobra taxa no investimento. Não cobra taxa no investimento. Ó, a questão interessante essa questão de apoio para investir. Lembra que a gente discutiu, inclusive, Diocado, logo no nosso primeiro encontro, a questão de não depender. É muito complicado que alguém que ganha dinheiro com a indicação que faz para você está falando alguma coisa certa. Entendeu? Por isso que aqui o incentivo é para nós mesmos, seguindo essa metodologia do Décio Bazin, 6%, nós mesmos pesquisarmos, que até criar um grupo entre nós para trocarmos ideias, debatermos. Né? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, você quer realmente investir? Começa a conversar com pessoas que investem, começa a trocar ideia com elas, porque depender de uma indicação que alguém vai te dar é complicado. A não ser que seja uma casa independente. Eu pago, por exemplo, relatórios frequentes, eu faço uma assinatura que eu tenho direito a acessar uma gama de ações com seus valuations e relatórios, e lives mensais que falam sobre, tirar dúvidas das pessoas. Então eu pago essa plataforma só para poder me inteirar. Não é caro, eu vou pagar uns R$500 por ano e eu acesso para poder me manter informado. Né? Então é legal, porque o que eles falam aí, eu decido. Eles colocam tipo um cardápio, o preço das ações, eles falam em geral das ações que eles cobrem. Dá mais de 120 ações. Tá bom? E eu analiso e tomo a decisão. É legal, porque eu pago pelo serviço deles de me oferecerem isso. Tá? Mesmo assim, eu ainda analiso, eu vejo, eu pondero, a comparação até que não está na lista deles, como a Taos, por exemplo, não está. A Ferbasa também não está na lista deles, eu compro, tá certo? Agora, tem outras que eles analisam, que eles indicam que eu compro, a maior parte da minha carteira é feita dessas ações, mas que eu analisei e escolhi, porque depender de uma pessoa que vai falar para você, mas vai ganhar comissão com o que ela está falando, é um conflito de interesse muito grande. Né? Bom, vamos ver mais aqui. É confiável, acho que eu acabei de falar isso daí. Eu não confio, né, por causa de falar que o Itaú é desonesto, não é isso, mas sempre que uma pessoa ela ganhar dinheiro com o que ela está te oferecendo, tem um conflito de interesse. Porque geralmente os piores investimentos são os que pagam a taxa de retorno maior para o corretor. Exatamente porque são ruins. Entendeu? Então aí o cara, putz, ele fala, olha, eu vou ganhar mais se eu indicar um produto ruim. Você vai depender muito da honestidade do corretor. E é uma coisa que, desculpa, eu não gosto de apostar, não. Eu prefiro fazer por mim mesmo, como eu falei, pesquisar, acompanhar. Por isso que essa ação de dividendo também é uma boa opção para se investir. Porque você mesmo pode escolher e não tem grandes variações. Você vai para essa métrica dos 6%, não está pagando 6%, não precisa vender, você deixa lá. Se diminui muito o dividendo, é porque a ação ficou cara. Você pode vender e comprar outra que esteja pagando 6% ou mais. É simples de fazer e você mesmo monitora. Você vai acompanhando a leitura aí especializada. Tem sites que oferecem informação gratuitamente, como Infomoney, Money Times, e aí você vai acompanhando, vai lendo e filtrando, não se esquecendo que nada é de graça, né? Esses sites são de graça, alguém tem um interesse, ele pode estar pagando uma reportagem, plantando uma reportagem, então você tem que ler também e filtrar, tirar sua conclusão. E como eu falei, a ação de dividendo, você mexe pouco com ela, ao contrário do filme, que você tem que estar acompanhando todo dia e olhando, e ser muito sagaz, e ter muito conhecimento para poder operar. A ação de dividendo é igual plantar uma árvore, é monótono. Quase ninguém conversa comigo, segue com
com a ideia de investir em dividendo? Quase ninguém, cara, poucos. E porque você não tem opção, é comprar e esperar, entendeu? Mas aqui, estou com 60 anos, dá para usar 10 anos. Sim, até 5 anos, 5 para frente, aí sim, dá para considerar sim, meu amigo. Dá para a gente dar um gásinho ainda. Dá para a gente dar um gásinho bom ainda, sim. Quero aproveitar algum rendimento. Será que dá para achar? Sim. Quanto mais tempo, melhor. Mas com 10 anos. Eu comecei a pensar em 15 anos, né, quando eu comecei a investir. Pensei em 15 anos já poder ter minha aposentadoria. Tá certo? Está caminhando, está indo. Vamos ver. Então, dá para você tranquilamente também pensar em 10 anos aí, poder já ter sua aposentadoria. Lembrando aí que a gente está vivendo mais, né? A gente vivendo até 100 anos, então até é obrigatório até a gente ter uma reserva aí digna para o futuro. É isso aí. Sim, as ações de dividendo, por exemplo, são um bom caminho. Tem outros também, fundo imobiliário, cada um tem sua. Como eu falei, eu citei o que eu acho melhor, principalmente no momento. São as ações de dividendo. A bolsa está muito barata, tá? Então vale muito a pena esse investimento hoje. Agora, existem outras coisas. Importante é estar fazendo, né? Importante é estar fazendo e aquele mindset de ter persistência, né? De nos animar, de ser igual um robô mesmo. Sempre quando tiver uma sobrinha, disciplinar em aplicar. Aplicar, quer dizer, comprar as ações, deixa lá. Recebeu o dividendo? Compra ação com dividendo, tá bom? E tem uma opção quando vai se comprar ação, porque os lotes são de 100 ações, o lote inteiro, mas tem a opção do mercado fracionário. E você pode comprar de 1 a 99 ações. Então, muitas vezes eu recebo dividendo, não dá para comprar um lote de ação, eu compro um lote fracionário. Tá? E deixa lá. E deixa lá. Nessa brincadeira aí, quando você olha assim, já tem bastante ação. Né? O importante é jogar com o tempo. Tá tranquilo, vai vivendo a vida, aproveitando o máximo, sendo útil e não esquecendo de colocar lá. Foi igual plantar uma árvore. Aqui mesmo em frente ao meu prédio, eu pedi para plantar 3 árvores há 7 anos atrás. Né? Elas demoraram a crescer, a gente descia, aguava as plantas, pegava um guri aqui que é vizinho, ele era pequenininho na época, devia ter uns 3, 4 anos, descia com ele para ele aguar as árvores, né? E assim foi. Hoje elas estão lindas, ainda estão crescendo ainda, né? Mas já estão no tamanho, já oferecem sombra já. Né? Eu acho que o investimento é esse daí. Exatamente isso. Ficamos também uns 6 meses, alguns meses só, um pouco mais de 6 meses, aguando, tendo cuidado, né? Um galho que quebrava, a gente amarrava e tal. E agora, por si só, já estão grandes, já estão independentes, né? Já tem tempo já. Então, acho que é a mesma coisa. Tá bom? Mais alguma coisa aí, meus amigos? Deixa eu aproveitar e mostrar só aqui a referência que eu não esqueço. Vou mostrar as referências. Então, aí, ó, minha infância por hoje é só, pessoal. Ô, Pernalonga, adorava os desenhos de Pernalonga. Looney Tunes, né? Então, tá aqui a referência. Faça fortuna com ações do Décio Bazin, tá bom? Aqui também, quanto ao tipo de ações, é esse Você Investidor, da editora Empíricos, tá certo? É até gratuito esse livro. Eu ganhei quando eu assinei a série Vacas Leiteiras, que é uma série de dividendos. Eu não pago mais não. Eu paguei um valor lá numa promoção e tem como vitalício, né? Eu dou uma olhada lá também nos relatórios que eles produzem, nas ações que eles indicam. Aqui é do Vicente Guimarães, tá? Onde eu peguei essa também material para falar, tem uma apresentação muito legal lá. No Vicente Guimarães, jogar aí no YouTube, tem muitos vídeos falando sobre investimento em dividendos que ele segue essa linha. É bem interessante. Aqui é de 50, desculpa, eu falei, porque tem texto de Okada, que é de 47, tá? Mas ali esse texto aqui em particular é de 1950. Tá? Então, 73 anos, tá? Do texto lá falando sobre a queda da bolsa do Japão, o horror que foi e por quê. Quer dizer, o Okada ele tinha falou, e dava para prever antes. Ele fala ainda, não uso nem. Ele era um cara muito evoluído, vamos dizer assim. Ele tinha uma percepção muito acima da média das pessoas. Tá? Mas ele falou, não precisa nem da minha percepção para poder saber que o mercado ia cair. Era só você ver que estava muito caro. Foi isso que ele disse. Achei fantástico. Peço desculpas até, né, por ter colocado o texto
praticamente na íntegra, né? Porque a apresentação é alguma coisa que não é feita para ser lida, né? Você vai, coloca tópicos e vai discutindo. Mas era, assim, me achei muito insignificante para poder resumir aquele texto. Então, só coloquei para a gente poder discutir. Tá bom? Bom, é isso aí mesmo. Vamos ver mais lá, vamos ver mais coisa. Ah, então tá bom. Mais alguma dúvida, algum comentário? Pode ter comentário também se quiser aí, fica à vontade aí. Tá? Mais alguma coisa? Tranquilo? Doutora Karen, alguma dúvida aí? Essa parte foi mais específica. A doutora Karen estava achando, falou que estava muito morna a conversa. Ah, sem dúvidas. Tá bom, então, doutora Karen. Valeu. Então, meus amigos, obrigado aí. Eu vou colocar no grupo um depoimento da professora Bruna, que ela gravou, que eu disse, né? Estou devendo. Ela é jovem, né? Preocupando com o futuro dela de aposentadoria, que ela está procurando fazer. Uma outra visão, né? E vou colocar um material também, uns livros em PDF, inclusive aquele Faça Fortuna com Ações, tá bom? E aí, tiver dúvida, pode colocar lá no grupo, a gente debate, tá bom? E semana que vem, professora Anaís, não perca, falando sobre o método Saúde Okada. Porque não adianta, até a gente acabou a parte financeira, não adianta você ganhar dinheiro se não aproveitar. Igual eu conversando com o meu amigo Zé Alves, né, que falou que está com 60 anos, dá um gásinho, dá para a gente aproveitar bastante ainda e colher. Então, para quem é jovem também, mais jovem, né, no caso, também tem que ter essa visão. Eu vou alcançar o sucesso financeiro, tá, e daí? Daí a gente vai aproveitar. Para isso tem que estar com a saúde em forma. Hoje, inclusive, infelizmente, eu soube que uma ex-aluna minha, ela faleceu de câncer. É muito triste. Tá certo? Mais jovem do que eu estou com 51, ela era mais jovem, eu estou mais ou menos na mesma idade, um pouco mais nova, faleceu de câncer. Então, jovem, muito pela frente ainda. Então, é importante a gente questionar da nossa saúde, né? E ela fazia academia, ela procurava fazer exames, mas mesmo assim, infelizmente, ela teve o câncer, foi mal diagnosticado, e quando ela foi ver, já era tarde, durou uma semana, infelizmente, faleceu domingo agora. Então, é importante a gente estar se preocupando também com nossa saúde, e dos nossos familiares, e do nosso próximo, né? Consequentemente. Mas valeu então, um grande abraço para vocês aí, até a próxima.